mas eu sempre tentei ouvir o que eu queria fazer, porque eu acho que você trabalhar com o que você ama torna a vida mais fácil. Durante o fellow, aproveitar bem o fellow, para mim, na minha opinião, você ver os casos, a rotina do ambulatório, chegar a estudar aqueles casos para memorizar, correlacionar a prática com a teoria. Fala pessoal, beleza? Continuando mais uma série de podcasts aqui do Office Lessons, a gente sempre está trazendo pessoas para agregar um pouco de experiência para o nosso convívio e compartilhar experiências com vocês que se interessam com oftalmologia, já que esse é o nosso propósito de compartilhar essas vivências. Hoje a gente traz uma pessoa que tem uma vivência muito grande na área da oftalmologia, que já passou pelo fellow, já tem atuação profissional em uma sub-área da oftalmologia, então isso é uma coisa que é importante para vocês que estão acompanhando. E eu queria apresentar Lídia Guedes, que é oftalmologista. Seja bem-vinda, Lídia. Obrigada pelo convite, Vitor. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência. A Lídia é oftalmologista, se formou aqui pelo HC da UFPE, e ela fez fellow de onco e ultrassom pela Unifesp. Apesar de que ela falou que a história do ultrassom ela vai contar mais na frente, vocês vão saber. Então, Lídia hoje tem a atuação na Fundação Artemio Ventura como preceptora da residência e atuação no serviço de oncologia. E ela vem trazer experiências da atuação da área e até sanar algumas dúvidas que a gente tenha relacionadas a isso. Inclusive, eu tenho muitas dúvidas, então acho que vai ser uma oportunidade muito boa de a gente conhecer um pouco mais sobre essa sub-área. Então, como nosso objetivo é falar sobre a oftalmologia, sobre as escolhas pessoais, eu queria começar falando querendo saber como é que foi essa escolha, né, da oncologia. O que foi que fez você, depois da residência, pensar, eu quero fazer oncologia? Queria que você compartilhasse. Desde antes, eu digo que a oftalmologia me escolheu, porque desde antes de eu ser médica, eu desejava ser oftalmo. E no meu primeiro dia de residência na oftalmologia, uma das coordenadoras da residência era a doutora Virgínia Torres, que é a minha grande inspiração, que é oncologista ocular. Eu a conheci e nisso eu me inspirei. Desde aquele primeiro dia, me inspirei nela. No meu segundo ano da residência, a gente começou a rodar pelos ambulatórios especializados, porque no primeiro ano a gente ficava só na oftalmo geral e no segundo ano a gente começou a rodar pelas subespecialidades. E o primeiro rodízio que eu fiz foi o de oncologia ocular. E lá eu amei a vivência, os casos desafiadores, porque tinham muitos casos desafiadores, e eu comecei a ver uma facilidade maior para eu estudar esse assunto, para eu conduzir os casos. E eu comecei desde então no meu R2, foi no segundo ano, em 2018, a acompanhar a doutora Virgínia Torres. E no final do R2 eu já estava praticamente com a subespecialidade fechada de fazer a oncologia ocular. Fora que é uma área que, como eu disse, eu tenho muita facilidade, mais facilidade em... É onde eu vejo que eu tenho maior uma vocação, um talento. E eu acredito que você descobrir, você conhecer, ter essa sabedoria de saber o que você é capaz de fazer melhor, faz toda a diferença nas suas escolhas que você vai exercer para o resto da vida. Então, no R2, no início, eu vi, pronto, é aqui. Aí foi negócio fechado. Então, pelo que a gente percebe, né, as oportunidades às vezes surgem quando você encontra aquela disponibilidade na sua vida mesmo de fazer o que você está predisposto, né, a encarar como desafio. Então, na verdade, você encontrou a onco como oportunidade durante a residência e você percebeu que aquilo se encaixou na sua rotina e no seu estilo de vida. Exato. E como eu disse, antes de eu ser médica, eu queria ser oftalmologista. Mas quando eu comecei a fazer medicina, por volta do 8º, 9º período, eu comecei a fazer um rodízio, na verdade, um estágio, num hospital geral, e eu rodava muito em oncohematologia. Lá tinham muitos casos de oncologia e hematologia. E eu me lembro que nesse período eu ainda duvidei um pouquinho. Poxa, eu faço oftalmologia
ou faço oncohemato, porque eu adorava estudar leucemia, linfoma. Então, eu tenho sempre, desde a época da faculdade, eu tinha uma facilidade maior em estudar esses casos de oncologia. E eu me lembro que eu duvidei um pouco. Fiquei nessa dúvida, faço oftalmologia ou faço oncohematologia. E aí eu nunca imaginava, porque quando a gente faz medicina, a gente não imagina que pode ter câncer, oncologia ocular, porque é uma área já tão restrita, né? Você se especializa em oftalmologia, ainda tem uma sub só daquilo, é muita especificidade. É muito específico. Então, eu ainda tive essa dúvida, mas quando foi no final da minha graduação de medicina, eu disse, não, realmente é oftalmo. E aí foi como eu disse, quando eu entrei na oftalmo, que eu vi que eu poderia unir a oncohematologia, que eu tinha ficado na dúvida, com a oftalmologia, aí eu me achei. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer na nossa vida, quando a gente encontra a nossa natureza, o nosso direcionamento, a nossa vocação, a gente consegue exercer aquilo ali com uma melhor excelência, entendeu? Então, não adiantaria eu querer fazer oftalmologia e ter ido para psiquiatria. Ou então, chegar na oftalmologia, me encontrar na onco, mas, todo mundo faz catarata, faça córnea, faça plástica, que é estética, é mais rentável. Eu poderia fazer bem? Poderia, mas com certeza não com tanta excelência como a oncologia. Uhum. E isso é interessante, Lídia, você falar que durante a residência, às vezes a gente justamente encontra muitas opiniões externas, né? Mas a gente nunca escuta A nossa. a interna, né? Isso. Para poder realmente decidir o que a gente quer. E eu queria saber como é que foi, como é que você encarava o gostar da oncologia durante a residência, porque para algumas pessoas, se não nunca foram expostas a onco, ou até ver algum paciente, ela nunca vai ter aquele interesse em realmente seguir aquela área porque ela não tem muita exposição. Mas eu queria saber que uma vez você sendo exposta, como é que você via esses pacientes, como é que você tinha discussão de caso, o que é que você fazia para poder se interessar mais, ou até como esses casos chegavam para você, o que é que você, como era a atuação na sua residência, como era a sua proatividade na residência? Então, o ambulatório eram só casos de oncologia, então eu sempre tentava estudar antes os casos que tinha mais comuns no ambulatório, e a gente também sempre tinha os seminários com a doutora Virgínia, então tinha que estudar, porque ao final do ambulatório a gente tinha que discutir sobre tumores, os que tinham sido vistos, os que não tinham sido vistos também. O que me ajudou muito nessa escolha realmente foi ter essa vivência na residência, mas não são todos os serviços que tem. Então, eu sempre oriento a pessoas de fora, cujas residências não tenham esse serviço, de rodarem, porque você nunca vai saber, se você não experimentar, se aquilo é o que você quer fazer, se pode ser a sua vocação ou não. Então, como eu disse, no meu R2, eu já me encontrei. Foi assim, no primeiro mês, no meu primeiro rodízio da SUB, foi nisso e eu me encontrei. Eu gostava de ver os casos, de discutir. Eu já conseguia conduzir alguns muito bem, tanto é que no final da residência a doutora Virgínia disse, nossa, Lídia, nunca imaginei. E ela queria muito ter uma pessoa que também seguisse essa área, mas era o que ela também me dizia muito, Lídia, oncologia são casos muito raros, então você não tem um volume grande, consequentemente, financeiramente falando, talvez possa não ser tão adequado você fazer só oncologia, mas eu só me via na oncologia, tanto é que eu só fiz oncologia, eu não fiz oncologia e retina, eu não fiz oncologia e córnea, oncologia e plástica, porque era o que eu queria me dedicar. Enquanto todo mundo dos meus colegas, dos meus amigos da residência foram para as áreas que todo mundo, né, costuma mais fazer, córnea e retina. Mas eu sempre tentei ouvir o que eu queria fazer, porque eu acho que você trabalhar com o que você ama torna a vida mais fácil. Você consegue ver prazer naquilo. É como se você tivesse sempre de férias. Não é um fardo para mim. Acordar, ter que trabalhar, os casos desafiadores, isso também influencia muito emocionalmente falando, porque são casos muito desafiadores, doenças muito graves, que interferem não só no olho do paciente. A gente sabe que você perdeu uma visão, poxa, é você perder a sua autonomia, é uma doença, você perder a visão é um diagnóstico difícil, a gente dá más notícias, não deixa de ser uma má notícia. Imagine quando você tem a possibilidade de perder uma visão por causa de um câncer ocular, um tumor ocular.
Então, é bastante difícil para mim, até às vezes, na conversa com os pacientes, porque ninguém sabe que existe. Então, às vezes, os pacientes realmente duvidam. Mas, emocionalmente falando, para mim também, a gente tem que se cuidar muito, enquanto médico, enquanto pessoa, para que isso traga prazer para a gente fazer e realizar, mesmo diante de tantas conversas difíceis, diagnósticos difíceis. Então, eu tento também, além de estudar medicina, ler sobre outras áreas, né? Filosofia, espiritualidade. Então, vou para a igreja, peço muito a Deus que me dê força, porque realmente é um dia a dia mais Desafiante, né? desafiador. E como é que foi você, uma vez identificando que a oncologia seria uma área de escolha na residência, como é que ficou em relação às outras habilidades, por exemplo, em relação à cirurgia de catarata, era uma coisa que você tem a mesma vontade de Fazia, fazer? mas não gostava. Então, comecei fazendo, mas não me via naquilo. Então, do meio para o fim da residência, eu não me interessava. Eu preferiria rodar nos ambulatórios de oncologia, porque chegou uma época no nosso R3 que a gente conseguia direcionar mais os ambulatórios. Então, eu sempre estava lá na oncologia, fazendo as cirurgias, os tratamentos com a doutora Virginia Torres, que é a minha grande inspiração desde o primeiro dia de residência. Eu já disse isso a ela, não é encheção de saco, ela sabe. Acho que a doutora Virginia, assim, até para quem não tá ao redor dela, já é uma inspiração pelo que as pessoas falam sobre Falam ela, né? dela. Então, E para mim, assim, foi uma grande oportunidade conviver uma parte da minha vida. Ela é quase como minha mãe na oftalmologia. Ela me viu nascer na oftalmo, então já são o quê? São 8 anos já. e como é que foi esse processo de acabar a residência e realmente é o fellow de onco que eu quero fazer? E como foi essa decisão de onde fazer, de como, quando, se era aquele momento, não, tem que ser agora, vou parar. Eu sei que você tinha uma decisão já bem certa, né, de que realmente queria onco, mas como é que foi esse planejamento? Foi uma coisa que foi pelo gosto, mas vontade, ou pensou em alguma estratégia, alguma coisa? Então, são poucos os serviços no Brasil que têm um fellow de oncologia ocular. Então, eu tinha 2 opções. Ou continuar no HC, acompanhando a doutora Virginia, que ela disse, Lídia, qualquer coisa a gente também abre um fellow aqui e você fica acompanhando. Você vê que tem os casos e realmente lá, retinoblastoma é basicamente lá. A gente lá tem bastante casos também, que eu sou voluntária hoje lá no HC, desde que eu voltei. Ou ir para o fellow no Sudeste, que era a Unifesp, minha primeira escolha, porque foi onde também a doutora Virginia fez e onde sempre eu escutei boas recomendações. Então, durante até a minha residência no R3, eu rodei o optativo na Unifesp e me encantei com lá, porque a Unifesp tem uma parte acadêmica muito forte e também tinham muitos casos. O ambulatório era, assim, o dobro de casos. Então, mas não casos bem semelhantes ao que a gente vê aqui. E aí eu vi como uma oportunidade de eu ter uma outra vivência. Não só profissional também, como pessoal. Eu acho que São Paulo faz a gente crescer muito, entendeu? Como pessoa, como ser humano. E eu ainda fui na época da pandemia, então veja, se São Paulo já é difícil para quem chega Imagine todo mundo em isolado. tempos normais, imagine você chegar e 2 semanas depois ser uma pandemia. Então, me fortaleceu muito como pessoa. Eu conheci pessoas incríveis, amigos que eu levo até hoje. Tenho amigos em quase todos os lugares do Brasil, graças a São Paulo. Fora também os profissionais que eu conheci lá, os meus preceptores, que são assim, doutora Virginia, minha grande inspiração aqui, tive novas inspirações. Os meus chefes de lá, assim, grandes inspirações para mim como profissionais. Então, foi uma experiência muito rica. Então, eu já sabia que eu queria ou ficar no HC ou na Unifesp. E aí, eu fiz a prova do Fellow da Unifesp para ingressar em 2020, né? E aí, fui aprovada. E nesse meio tempo, também surgiu a oportunidade de eu fazer o ultrassom, porque são 2 áreas que dependem muito, né? Então, o tumor, a oncologia precisa muito do ultrassom. Então, eu consegui dar essa conciliada também, enquanto isso, lá durante o meu fellow em São Paulo, na Unifesp. E foram 2 anos de fellow? Então, no primeiro ano, porque lá você só consegue fazer um fellow oficial por ano.
Quando eu cheguei, eu era 1 ano fellow oficial da oncologia e tive a oportunidade, doutora Norma Aleman, que é uma grande inspiração para mim, me convidou para ficar no ultrassom. Nesse ano as vagas não tinham sido preenchidas totalmente. E eu tinha feito também uma prova, uma entrevista com ela antes, porque eu tinha mostrado interesse. E aí fui aprovada, aí a gente ficou extraoficial no ultrassom. Fiquei lá 1 ano extraoficial e fiquei oficial na oncologia. E no ano seguinte, eu prestei a prova de ultrassonografia, né? Para eu poder ser fellow realmente oficial do ultrassom. Mas ao total foram 2 anos, 2 anos. em São Paulo, nos fellows. E logo após o fellow, voltou para Recife? Então, não foi logo após. Eu ainda continuei lá na Escola Paulista como voluntária nos setores de oncologia e de ultrassom. E já tinha decidido ficar por lá. Isso foi o quê? Em 2022. No início de 2022, eu acabei os fellows e já estava por lá. Só que aí entraram em contato comigo, a Fundação Altino Ventura, aqui de Recife, entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria retornar a Recife para vir trabalhar aqui. Então, eu pensei que fosse uma boa oportunidade. Realmente é um serviço muito grande, muito reconhecido, a fundação. E eu também pedi opiniões, né, aos meus preceptores lá em São Paulo, aos meus chefes, e todos realmente eram unânimes em dizer: nossa, eles lá têm um serviço muito bom, acho que vai ser muito bom para o seu crescimento. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu retornar a Recife. E aí eu voltei, eu terminei no início de 2022 e voltei em outubro de 2022, no final do ano. Uhum. Isso. E só para falar para o pessoal que com certeza tem residentes que vão assistir, então como era a sua carga horária durante esses fellows? Assim, eu sei que já faz um tempo, né, mas assim, pode falar por cima. Não, a carga horária era, tipo, eu tinha os meus horários praticamente todos preenchidos na Unifesp, porque eu tinha, acho que eram 4 turnos de oncologia. E no primeiro ano eram 3 turnos, 3 ou 4 turnos também do ultrassom, fora as reuniões, que tinha reunião semanal dos setores, tanto do ultrassom como da oncologia. E a gente também tinha o Grand Round da Unifesp. Então, eram os horários praticamente todos preenchidos com as atividades do fellow. No final de semana era mais tranquilo. E a gente também ainda tinha o turno do Hospital São Paulo, do plantão da emergência. Da emergência Pelo fellow. Isso, que era pelo fellow. A gente tinha que cumprir um determinado número de plantões. O pessoal de cada fellow tem que cumprir esses plantões. Então, basicamente, o primeiro ano era muito preenchido, mas também teve situações mais atípicas, porque foi na época da pandemia. Então, tinha muita coisa que estava ainda restrita, foi voltando aos poucos. Mas, ainda assim, em 2020, que foi quando eu fui, a gente ainda conseguiu ver bem quando as coisas foram retornando da pandemia. E nessa época você conseguia trabalhar para poder sustentar lá ou teve que ir com um planejamento financeiro? Não, eu tinha uma reserva financeira, porque eu já vinha me preparando para isso, mas eu não tinha uma reserva financeira para tanto tempo, porque foram meses sem trabalhar lá em São Paulo. Porque quando eu cheguei em fevereiro, o Covid 2 semanas depois chegou. E aí todos os serviços oftalmologia foram fechados, limitados. Então, toda semana, assim que eu cheguei em São Paulo, eu disse, nossa, vou chegar lá, já sou oftalmo, especialista, vai ser ótimo. Não foi. Eu passei, acho que uns 6 meses sem trabalhar. Foram 6 meses sem trabalhar e todo dia, toda semana eu perguntava, mandava mensagem, solicitando entrevista, emprego, mandava currículo para os serviços e todos diziam a mesma coisa. Não estamos cadastrando ninguém, até porque os médicos do quadro nosso também já estão com seus horários limitados, a gente não tem como receber mais médicos, né? Então, na pandemia, eu tive que trabalhar na pandemia.
Então, eu conseguia trabalhar aos finais de semana. Durante alguns meses, eu fui começar a trabalhar, acho que era julho, agosto, na época, em plantão de Campanha. Covid, Aham. Até que em novembro, quando as coisas foram começando a melhorar, eu comecei a entrar em alguns serviços de oftalmologia de lá. E durante o seu fellow, como é que foram as oportunidades em relação ao que você enxergava como estratégia, ou até além de se dedicar ao próprio fellow, à carga horária, mas o que é que você pode falar para os residentes ou para os fellows que estão na oncologia e como eles aproveitarem bem o fellow em relação às oportunidades, a congressos, a estágios Então assim, extracurriculares? durante o fellow, aproveitar bem o fellow, para mim, na minha opinião, você ver os casos, a rotina do ambulatório, chegar a estudar aqueles casos para memorizar, correlacionar a prática com a teoria. Também ver a oportunidade de acompanhar os staffs. Aqui eu tive algumas oportunidades de ver placas de bracterapia, então acompanhar os staffs, participar de trabalhos. Eu fiz um trabalho com a doutora Norma Alemann lá em São Paulo, voltado para ultrassom. Então, participar sempre dos congressos, estar nos congressos da sua área, não só da oncologia, mas de oftalmologia geral também, porque eu acho que antes de você se subespecializar, você tem que ser um bom oftalmologista geral. Um bom para você poder reconhecer. Você não precisa saber tratar tudo, saber de tudo, mas você reconhecer e saber como direcionar é ideal. Então, eu ia muito para congresso desde 2020. 20 não, porque não teve congressos e tudo, mas desde 2021 eu sempre estou nos congressos, participando, levando os meus casos que eu vejo para discutir, os casos mais desafiadores para discutir, para a gente poder ver melhoria para condução desses casos. Então, é isso, ver na prática, correlacionar com a teoria para absorver, sedimentar bem aqueles casos e tá sempre acompanhando um staff, tem um staff para acompanhar também, coisas fora, que eu acho também que ajuda muito. E se envolver na parte de pesquisa e congressos. E quais são os congressos que você geralmente vai, ou então existe na Onco? Existe algum congresso específico que você... Existe congresso da Onco, o internacional, esse ano não, ano que vem vai ter, acontece só a cada 2 anos. Ainda não fui a nenhum, existe o internacional, ano que vem vai ser no Rio, talvez para esse eu vá. Mas todo ano eu vou para o Congresso Brasileiro, o CBO, esse ano eu vou, né? Daqui a pouco vou para Curitiba. Desde 2021 eu sempre estou no CBO também como palestrante, levando esses casos. O CIMASP, que é do grupo da Escola Paulista. E Congresso Norte-Nordeste. No Norte e Nordeste do ano de 2023, se eu não me engano. Não, 2024, eu ajudei na organização da sessão de oncologia e também promovemos um curso de ultrassom ocular, que eu chamei meus amigos também para participarem lá de São Paulo. Quero até agradecer aí se eles estiverem assistindo. E então, você fez o fellow, teve a proposta da Fundação Altino Ventura para você vir trabalhar. E como foi o seu início aqui, voltando para Recife? Então, eu já conheci a cidade, então não tive maiores problemas com a cidade, mas eu acho que o lugar influencia muito também. Então, tem pessoas que quando se mudam ainda tem essa questão da adaptação. Então, é muito bom você estar numa cidade que você, se possível, além da oportunidade, você já conheça e também goste, se veja naquela cidade. Então, a minha adaptação ao local foi super tranquila e a Fundação Altino Ventura em si, eu fiquei, assim, apaixonada. Eu respeito muito o trabalho deles, toda a estrutura deles para um serviço SUS de muita qualidade que eles oferecem. Então, eu me senti muito bem por estar trabalhando naquele local que trabalha com a excelência. Fora que a fundação tem assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de casos, são muitos casos. Muitos casos, são poucas pessoas que fazem oncologia. Então, infelizmente, a fila
ainda tem uma certa... Demanda reprimida. Exato. Mas, mesmo assim, a gente tá lá toda semana trabalhando para dar o nosso melhor. E de onde é que você... de onde vêm esses pacientes? São pacientes caminhados por oftalmos, em sua maioria? Sei que é uma pergunta mais específica, mas isso é uma coisa importante até para a gente saber essa demografia, né? De como a gente pode melhorar as indicações ou até orientar as pessoas a Aham. referenciarem. O referenciamento realmente é via Secretaria de Saúde, e também tem alguns casos que chegam pela emergência, que aí a gente tem na agenda algumas poucas vagas para casos da emergência. Mas a sua maioria são pacientes referenciados pela Secretaria de Por Saúde. oftalmologistas. Exato. Por isso que eu disse que é bom que um oftalmologista geral ele tenha um conhecimento para saber quando encaminhar. A maioria dos casos que chegam, tanto no SUS como no privado, são de outros oftalmologistas que encaminham. Entendi. E como muda a sua atuação, não como profissional, assim, ética, mas em relação ao que você pode fazer do paciente no SUS e no particular? O que é que você pode conduzir de diferente ou o que você não pode fazer? As suas limitações que existem entre o SUS ou particular ou não existe? Ou você consegue conduzir esse caso da mesma forma? Não, em termos de tratamento, o tratamento é o mesmo. Mas, querendo ou não, quando a gente fala em serviço privado, o fator tempo de acesso ao seu tratamento, isso quando é um tratamento cirúrgico, eu não estou falando tratamento via colírio, essas coisas, medicamentoso, eu estou falando tratamento cirúrgico, o privado tem uma celeridade maior, né? A gente sabe que as vagas são bem maiores para uma demanda que é menor. Já no SUS, a demanda é muito maior. E, infelizmente, as vagas não crescem de acordo com os números de casos que chegam. Fora que a gente tem uma demanda que está reprimida, mas chega um que está com uma doença potencialmente mais grave metastática, que ele vai ter, às vezes, que ter uma certa prioridade. Entendeu? Então, é nesse quesito. Mas em termos de tratamento, não. Poderia falar, às vezes, da bracterapia. A bracterapia é a radioterapia que a gente faz local no olho para alguns tumores. No privado, a gente consegue bracterapia. No SUS, já não tem essa disponibilidade tão grande. Eu acho que só 2 ou 3 lugares, se eu não me engano, no Brasil, Ribeirão, AC Camargo, que às vezes possuem essa placa, e quando tem paciente candidato, eu oriento, faço carta para eles tentarem via judicial com mais brevidade a bracterapia. Aqui em Recife, a gente infelizmente não dispõe nem no SUS, nem no serviço privado da placa. Mas é mais essa questão. E como é que esse paciente consegue ter acesso? Você faz uma carta, para onde ele leva isso? Tipo, para entrar em um serviço que tenha esse recurso? De bracterapia, né? Uhum. Eu geralmente encaminho para São Paulo com a carta. Só que assim, ele até chega ao serviço, às vezes, e assim, eu tive poucos pacientes. Às vezes o paciente vê que vai demorar via judicial e até volta dizendo que prefere fazer a cirurgia, né? Entendi. Do que fazer a bracterapia em si, porque às vezes você não consegue. E querendo ou não, é tempo que vai passando. Uhum. E hoje em dia, como é que como é que se dá em relação ao mercado no particular, né? Quais são as estratégias, assim, que uma vez um residente escolha fazer o fellow e pensa em seguir essa carreira no particular, tendo uma atuação mais em consultório, em relação à oncologia? Como é que ele deve ser o posicionamento? Ele deve estar em um local em que ele tem um serviço de retina, que ele tem um serviço universitário, pelo menos? Oncologia, eu acho que você tem que estar num grande centro, porque é onde vai ser, onde drena, né, os casos das regiões mais satélites. Então, você tem que estar num serviço, se possível, também estar incluído em algum serviço SUS de referência e conciliar o privado com o público, porque o volume de oncologia no privado não é tão grande. Então, você não espere uma agenda de 15, 20 pacientes só de oncologia num dia.
Não, ainda assim você vai ter que conciliar com a oftalmologia geral. E tem quem faça oncologia com retina, com plástica. Eu só fiz oncologia e ultrassom, então a minha agenda são alguns casos da oncologia. Veio também muitos pacientes com pterígio, que encaminhados de outros oftalmologistas que suspeitam de atipia, de Uhum, lesão neoplásica já. uhum. Então, é isso, é estar num grande centro, num hospital, sim, que tenha outras especialidades, porque muitas vezes você tem que fazer abordagens conjuntas. Eu faço muita abordagem de lesões de superfície com a plástica. eh, então, tem que ter essa equipe multidisciplinar. Fora que se for trabalhar com bracterapia, tudo, tem que ser um hospital que Referência. tenha referência em Bom. oncologia, que tenha serviço de radioterapia, precisa de um físico, de um radiointervencionista. Então, é toda uma equipe. Entendi. Então, para a atuação da oncologia, precisa estar em uma capital, em um centro de referência, pelo menos, para drenar esses Sim, pacientes. sim. E a sua atuação em relação ao dia a dia também envolve oftalmo geral, não deixa de envolver. Oftalmo geral, sim. E em relação a volume, a quantidade de cirurgias, a porcentagem de tempo que você fica consultando e operando, como é que se dá na onco? Você consegue dizer mais ou menos como é que é a sua realidade? Então, cirurgias para mim que chegam é mais de superfície ou quando tem algum tumor que não é candidato à bracterapia, para enucleação e pterígio. Pterígio eu também opero bastante. Geralmente eu opero só um turno na semana de cirurgias, porque realmente isso no privado. O volume não é tanto Uhum, e no SUS é também um turno só. um turno, entendi. Então, Isso. para a onco é uma sub mais relacionada ao consultório, ao dia a dia do A diagnóstico. consultório, ao diagnóstico, mas também casos cirúrgicos. Mas o volume de cirurgia é pouco porque são doenças muito raras, né? Então, não é um volume tão grande de paciente e, além de tudo, tem pacientes que vão ser candidatos a tratamento medicamentoso, a tratamento cirúrgico. Então, a conduta é muito individualizada. Não é todo paciente também que vai para uma cirurgia. Aham, Geralmente, quando é refratário ao tratamento clínico, tem os critérios, alguns critérios. uhum. E para poder também gerar identificação com quem pretende seguir a onco, tem interesse, queria também saber um pouco mais do seu estilo de vida, como é que é a sua rotina, que horas você se acorda, se é uma pessoa que gosta de acordar cedo, o que é que você costuma ler, para onde você gosta de viajar, o que você gosta de fazer. Eu tento, como eu disse, né? É um dia a dia que às vezes exige muito psicoemocionalmente falando. Então eu tento ter uma rotina leve. Eu sou do dia, então eu acordo muito cedo. Acordo às vezes 4h15 da manhã e vou deitar cedo também. Tento sempre ter uma hora para mim também, porque eu acho que quando você se cuida, você consegue cuidar melhor dos outros. Perfeito. Então, eu tento tirar um tempo para mim, investo na atividade física. Eu acho que não é só a questão de estética, mas é uma questão assim de saúde. Você se sente mais disposto, as pessoas perguntam, mas como você tem coragem, disposição? Eu digo, gente, a disposição não chega, ela vai, é uma constante, é um processo. Não vai bater na porta. Então, você se habitua àquilo, a acordar cedo, a se alimentar melhor, a treinar sua mente também, entendeu? Então, o que eu gosto basicamente de fazer fora a medicina é estar com minha família, mas minha família hoje em dia mora em Natal, mora lá no Rio Grande do Norte. Então, querendo ou não, eu tenho um tempo mais limitado com eles. Fazer atividade física e ler. Eu adoro ler sobre filosofia, estoicismo, espiritualidade. E é isso, estar sempre em contato com a natureza, coisas que me tragam uma certa leveza. É, E que também me tragam um suporte para também conversar com os pacientes na hora das conversas uhum. difíceis. Acho que é uma coisa inerente, né? Você estar bem para poder cuidar bem dos outros também. Ah, sim, Até porque com é certeza. um ambiente da oncologia que muitas vezes você vai comunicar más notícias, né? Que você vai ter que fazer uma enucleação, evisceração. Então, são situações que você precisa estar bem consigo para poder
passar direito a mensagem e ter essa Passar uma capacidade. segurança, um conforto também, né? E Eu sempre, às vezes, quando estou diante de diagnóstico difícil, eu digo, eu não estou lhe dando. É uma notícia difícil, mas agora, a partir de agora, a gente vai cuidar de perto disso, entendeu? Não é que a pessoa tem um certo tabu ainda, né? Porque envolve doenças, algumas delas potencialmente graves, mas que sabendo falar, sabendo no que a gente deve focar a nossa energia, a nossa vida, a nossa atenção, né? Os filósofos que eu leio, eles dizem que a gente não tem uma vida breve, mas a depender de como a gente leva essa vida, é a gente quem torna ela breve ou não, entendeu? A forma como a gente encara, isso tudo faz você ver a vida e até esses diagnósticos difíceis por um outro ângulo, entendi, entendeu? realmente é um... Para quem tá no dia a dia da onco, né, da vida em geral, acho que todas as profissões existem esses cenários Sim. difíceis, a forma como a gente lidar muda muito como a gente vive, né? Então, às vezes existe um problema, mas a maneira como você enxerga ele é o que vai Mudar tudo. mudar a Tem sua coisas que capacidade. estão no nosso controle e outras que não têm. As que não estão no nosso controle, a gente tem que buscar algo maior. Eu sempre digo, vão para a igreja, reze, porque tem coisas que a gente não consegue mudar. Nós todos, como seres humanos, nós temos nossas limitações. Nós somos seres limitados. É uma coisa que a gente percebe, acho que depois de conversar, né, a gente vai conversando com quem já tá mais à frente da carreira, a gente sempre se identifica semelhanças, né? E uma das coisas é justamente que a sua vida não está separada do profissional. Então, muitas coisas a gente tem que viver, tem que experimentar para poder enxergar a vida como um todo, não só apenas como um profissional. Então, uma construção de uma carreira profissional e pessoal é uma coisa que não deve ser nada rápido, né? Uma coisa que tem que ser aos poucos, uma coisa que a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez, aproveitar o momento presente. E são coisas que a gente não precisa se apressar para poder concluir, né? Porque você vê É que um é inerente processo, aproveitar o processo, né? Quando eu fazia residência, eu já escutava muito, aproveite o processo, a jornada. E eu nunca entendia, porque eu acho que quando você é residente, você quer terminar logo, você tem É, aquela pressa. Nossa, eu não aguento mais a residência, eu quero terminar. Mas aí depois que você termina, termina. aí tem o fellow, que alguns fellows também realmente são muito puxados, e aí você já quer terminar o fellow. Acaba que às vezes a pressa de viver uma outra etapa, uma nova etapa, lhe faz não aproveitar de forma presente aquela. E, e a vida é isso, é você saber aproveitar, você estar presente em cada etapa, vivendo aquilo como se fosse a sua Vida. última É. oportunidade também. Tipo assim, eu estou aqui hoje, eu estou bem hoje, eu estou viva, eu estou saudável hoje, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Não querer pular à frente, entendeu? Porque a vida, o resultado final, não é uma coisa isolada. É a soma de todas essas partes, entendeu? Até é uma das coisas que a gente. O nosso objetivo é justamente de educação continuada, né? Porque nunca a gente acaba De de estudar. estudar. Então, às É. vezes você tá. Ah, eu quero acabar a faculdade pra eu Não é ganhar assim. dinheiro, quero acabar a residência pra eu ter minha família, quero acabar meu fellow pra eu poder morar na cidade que eu quero. Mas aí quando você acaba tudo, aí você vê que ainda tem muita coisa pra começar. Entre aspas, na verdade, sua vida nunca tem um ponto final, sempre você tem novos projetos. E aí, quando você olha pra trás, você vê, não precisava dessa pressa, dessa necessidade de querer as coisas que acabem, porque você sempre precisa continuar estudando, você precisa conviver com as pessoas. Então, quando você olha pra trás, não, a vida ainda continua sendo a mesma coisa que era antes, né? Não que você tenha que também não sonhar, não desejar algo melhor, não. Mas eu acho que você viver sempre na pressa, na ansiedade, lhe rouba a alegria e, de uma certa forma, a gratidão por tudo aquilo que você já Você já conquistou. conquistou. Então, nunca é uma coisa isolada, não vai ter um fim. Tudo é uma soma, tudo vem para construir. Se hoje você está com a residência muito puxada, gente, valorize, valorize. Olhe lá para trás, veja o quanto você já desejou querer estar aí, entendeu? Então, valorize, é para o seu bem, é algo que no futuro vai lhe trazer experiência, vai lhe trazer visibilidade, vai lhe dar vários benefícios, entendeu? Então, tudo vale a pena.
E como a gente percebe, como já havia salientado, o objetivo é justamente isso, de trazer esse conhecimento, essa experiência de pessoas que já passaram por esse processo. E vocês percebem que a Lídia é, transparece muito essa vitória na carreira profissional e pessoal e de vida, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar como exemplo e como inspiração para poder seguir na oftalmologia ou como tudo que a gente se compromete a fazer na vida, né? Então, eu queria deixar o espaço aberto, caso a Lídia queira falar mais alguma coisa, se quiser mandar mensagem para alguém ou Não, eu quero puxar algum outro agradecer o tema. convite. Quero falar só da parte do ensino, né? É, é, Acho que realmente, é como falou, a gente nunca para de estudar. Então, você tem que amar muito aquilo que você faz, porque é isso que vai fazer com que você não se canse de ir atrás do melhor. E eu nunca tinha pensado em dar aula, em ser preceptora. Eu não tinha. Eu pensei que, na minha cabeça, eu ia ser oftalmologista de consultório. Mas vir para a fundação realmente foi uma coisa que despertou em mim uma outra vocação, que foi essa, de ensinar. Eu acho que o ensino também, além de trazer um benefício para quem está é, atrás em busca dele, ela também ajuda outras pessoas, Uhum. porque é o fator mais exponencial que você tem para ajudar outras pessoas. Porque se eu só sei uma coisa, eu só consigo ajudar uma pessoa. Mas eu acho que quando a gente transpassa esse ensino, né? Passa esse ensino para outras pessoas, a gente consegue que aquelas pessoas ajudem mais pessoas em si. Então, acho que realmente a pessoa desejar buscar sempre essa educação continuada. Eu sou fã do ensino, tanto que hoje eu estou na preceptoria da fundação. E, e é isso, agradecer o convite, dizer que não tenham pressa, não tenham. Tudo dá certo e viver cada momento para encontrar a vocação, para poder aprender com cada etapa dessa da vida. Eu acho muito importante. Eu queria, apesar de você já ter agradecido, eu que queria agradecer pela participação, pela oportunidade de poder ter uma conversa com você. Espero que a gente continue tendo outras conversas e outros projetos, que inclusive a gente já está com um projeto de ensino, né? E bem, assim, montado já e organizado. E espero que vocês tenham gostado também. Lídia está nas redes sociais, Instagram. Então, se quiserem falar pessoalmente com ela, é, com certeza ela vai receber muito bem Quem se vocês. interessar pela oncologia e pelo ultrassom, né, Já é uma boa oportunidade são para sempre conversa. bem-vindos. Isso. E a gente queria agradecer pela atenção de vocês e com certeza em breve estaremos trazendo mais conteúdos. Obrigado.